Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje a atividade da gente vai ser uma conversa, uma correção sobre a nossa avaliação diagnóstica que fizemos a semana passada. Isso é uma maneira, vamos dizer assim, uma forma da gente comentar e a gente revisar o assunto também, né? Para que depois vocês vão perceber aí, vão ver aquelas questões que não foram muito bem, então é a forma da gente revisar o nosso assunto, ok? Vamos à provinha, vamos fazer um comentário de cada questão, beleza? Olha aí, a questão número 1. Qual dos continentes abaixo foi alvo do avanço imperialista europeu no final do século XIX e início do século XX? Tem até um mozinho aí, que é um zero, mas tudo bem. Letra A, continente americano. Letra B, a Oceania. Letra C, a Europa. Letra D, a África. Ou letra E, a Antártida? Respondeu certo quem marcou no nosso teste a letra D, a África. Exatamente, eu coloquei até uma imagenzinha aqui ao lado de como a África foi disputada, né, por esse período, por esse avanço imperialista das potências europeias, né? A necessidade, depois da Revolução Industrial, de expandir seus mercados, né? De escoar toda a sua produção e buscar até matéria-prima também, mercado consumidor, enfim. A ideia era essa. Então vamos para onde? Vamos para a África, beleza? Então tá a África aqui, ó. Veja só o continente africano como foi disputado e repartido. Que interessante, ó. Tinha lugar onde a França dominou, boa parte, ó. Azul aqui a França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha e entre outros, né? Então a resposta certa, continente africano. Entenderam, galera? Próxima questão, vamos lá. Questão 2, o Japão foi um dos poucos países que resistiram a um imperialismo das grandes potências europeias do século XIX. Paralelo às investidas dessas potências, ocorria no Japão uma reestruturação interna que ficou conhecida como... foi que houve no Japão. Letra A, Revolução Nipônica. Letra B, Revolução Shiratsu. Letra C, Revolução Qiangdu. Letra D, Revolução Meiji. Ou letra E, Revolução Yoroshiko. E aí? Respondeu certo quem marcou a letra B, Revolução Meiji. Meiji era o nome do imperador, né? A dinastia Meiji. E aí, ó, a foto do cara aí, ó. Esse era um japonês, era um imperador japonês que disse não à invasão imperialista, reestruturou o Japão e o Japão, por conta própria, vai se tornar uma potência correndo por fora, né, das potências europeias. Muito esperto o japonês aí. Show de bola? Próxima questão. Questão 3 diz assim: por que razão a República no Brasil aconteceu tão tarde? Poxa, por quê? Vocês sabiam que o Brasil foi uma das últimas... um dos últimos países a acabar com a escravidão, né? E depois, logo após a escravidão, a gente teve uma república, né? Por que tão tarde? Tem alguns indicadores aí. Vamos lá. Letra A. Será que foi por falta de recursos financeiros? Letra B. Será que foi pela pouca quantidade de políticos? Aí não dava para ter uma república porque tinha poucos políticos. Como é que ia ser? Letra C. Será que foi pela manutenção da escravidão negreira? Né? A manutenção da escravidão. Será que foi isso? Letra D. Pela espera da morte de Dom Pedro II. Pô, a galera estava esperando. Pedro II já estava velhinho, mas não morria. E foi esperando. E aí teve que esperar esse tempo todinho para ter a república. Ou porque muitos brasileiros falavam tupi-guarani.
Como é que a gente vai ter uma república se a maioria da galera não fala português? Ou falava? Ou falava as duas línguas? Então, vê que coisa interessante. Então, respondeu certo. Quem marcou a letra C, galera? Né? O Brasil foi o último país, um dos últimos, a acabar com a escravidão. Né? E a gente vai perceber que logo após a escravidão, a pressão vai aumentar para que a república aconteça. Certo? Então a gente tinha um período onde também a monarquia se instalava ali, também demorava a acontecer. Né? A gente tem um regime anterior que a monarquia vai se arrastando também. Todo o modelo monárquico era baseado no sistema escravista. Então essas coisas vão empurrando com a barriga, empurrando, e o Brasil tardiamente proclama a república. Muitos outros países já tinham feito isso, né? Já tinham mudado, já estavam avançando em questão de leis, em questão de cidadania, de organização do país e tal. Então é isso. Não tem nada a ver com a morte de Dom Pedro, porque a república aconteceu e Dom Pedro estava vivo. Ele, a turma deu um lava para ele, mandou ele voltar para Portugal. E também não tem nada a ver, porque os brasileiros falavam tupi-guarani, né? A língua era o português. Se falava muito ainda o tupi-guarani também, mas na República a gente vai ter a predominância da língua portuguesa. Ok? Próxima questão. Questão 4. Que setor da sociedade se envolveu na implantação da República no Brasil? Lembrem-se que essa República ela não foi e não teve... Vamos para as questões, eu já ia responder aqui. Questão A. Foram os alfaiates, a parte da sociedade que interferiu. Foram os médicos que... Né, o médico queria a república, porque para ele era melhor, isso tinha a ver. Será que foram os professores? Nossa, nós fomos os responsáveis pela república. Letra D. Será que foram os militares? Né? Os militares se organizaram. Bom, será? Ou letra E. Será que foram os comerciantes? O Brasil sempre teve um tino comercial muito grande, né? Uma veia comercial. Esses caras podiam ter influenciado. Mas não. A resposta certa, né? Acertou quem marcou a letra D, foram os militares. É verdade. Essa galera foi quem se articulou para que a república acontecesse. Ela foi implantada. Então, não houve a participação do povo. Ah, que coisa massa, república. Né? Não houve. Se a gente vê a imagem aí, ó, uma foto, um desenho, melhor, uma pintura na época muito interessante, em que tem aí ó, os soldados, uma mãozinha assim, né, com seu cap levantado, assim, acenando, como se fosse uma coisa linda, a república. Mas não houve nenhuma participação popular, se a gente olhar aqui. Tá? Então, atuação dos militares. Vamos para a próxima. Sobre a crise financeira de 1890, então a gente já está com a República, né? A gente já se instalou, Deodoro da Fonseca, tal, assumiu, né? E aí, Rui Barbosa era o ministro da Fazenda, era um erudito, um cara que a galera confiava, tá, importante. E o que aconteceu, vamos ver nesse período de Rui Barbosa como ministro da Fazenda. É correto afirmar que, letra A, Rui Barbosa não achava necessária a criação de novas indústrias naquele momento. Para Rui Barbosa, o melhor estímulo à industrialização seria a ampliação da oferta de crédito. Letra B, foi proibido aos bancos privados a emissão do papel moeda. Letra C, ele dificultou o acesso ao crédito e a criação de novas empresas. Ou letra D, pouco investimento na bolsa de valores. Ou letra E, a inflação estava controlada e a moeda valorizada. Qual dessas daí é correto afirmar? E aí vai ser a letra E. A inflação estava controlada e a moeda estava valorizada. Nada disso.
Nada disso, nada disso, nada disso. Ok? Vamos para a questão 5. Ou questão 6. A Constituição Republicana foi aprovada em 24 de fevereiro de 1891. Conheça suas principais características. Vamos marcar a resposta errada. Letra A. Os estados passaram a ter mais autonomia, que era o federalismo. Cada estado poderia ter forças militares, cobrar impostos, eleger seus governadores e tal. Letra B. O Brasil passava a ser uma república federativa presidencialista, baseada nos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Está errado? Letra C. A igreja continuava ligada ao Estado e o catolicismo foi declarado como religião oficial. Letra D. O voto universal masculino. Só os homens maiores de 21 anos e brasileiros e alfabetizados é quem votava. Na letra E. Soldados, monges e frades, mesmo que fossem brasileiros e maiores de 21, não podiam votar. Qual desses está errado, galera? Acertou quem marcou a letrinha C, de que a igreja continuava ligada ao Estado e que o catolicismo foi declarado religião oficial. Nananina não. A partir daí, a igreja vai separar-se do Estado. Até então, até a monarquia, a igreja tinha uma influência muito grande nas decisões do Estado. E agora não. O Estado dizia, peraí, você cuida de assuntos religiosos que eu vou cuidar do povo. Né? E outra coisa é que a partir daí, dessa Constituição, o Estado passa a ser laico, quer dizer, significa que ele não vai declarar uma religião oficial. Cria-se a liberdade religiosa, né? Liberdade de culto, liberdade religiosa. Você pode ter o seu credo, o Estado não vai interferir nisso aí. Então o catolicismo não é considerado uma religião oficial no Brasil, embora a gente tenha uma presença muito grande do catolicismo e hoje em dia de outras religiões como o cristianismo, né? Grupos religiosos aí. Muito bem, próxima questão, vamos lá. Número 7. Durante a Primeira República ocorreu o início e o crescimento das indústrias no Brasil. Qual estado brasileiro foi que mais se desenvolveu com a presença da indústria? Letra A, Rio de Janeiro. Letra B, Minas Gerais. Letra C, São Paulo. Letra D, Pernambuco. Ou letra E, Rio Grande do Sul? Acertou quem marcou? Letra C, São Paulo. Tem uma imagenzinha de uma fábrica gigantesca aí. E sabe por quê, galera? Por quê? Quem serão os primeiros investidores dessa indústria? Quem é que tem dinheiro? Os cafeicultores, né? Lembra que a produção de café no Brasil é uma das maiores do mundo. O Brasil chegou a ser o maior produtor de café e exportador. Então essa galera tinha muita grana. E foram esses produtores de café os primeiros a investir na indústria. E essa galera ficava onde? Em São Paulo. E ele ia investir aonde? No Acre? Não. Ali em São Paulo também. Então tudo se concentra em São Paulo. São Paulo é o estado mais rico, né, devido a essas razões, e a indústria vai começar lá. Questão 8. Qual o nome do principal personagem de um movimento que ficou conhecido como o cangaço? Teve início no final do século XIX, o sertão nordestino, foi até meados da década de 1940. E como ele era conhecido, esse indivíduo? E aí, qual era o nome dele? Muito bem, respondeu certo. Quem escreveu ali? Virgulino Ferreira da Silva. Virgulino Ferreira da Silva. Ele ficou conhecido como Lampião. Beleza? Vulgo Lampião. Tá aí a fotinha dele, ó, lendo um jornalzinho, uma revista, Maria Bonita. Esse trabalho foi interessante, foi de um alemão que conseguiu acesso ao bando e através dele a gente tem fotos e imagens, né, imagens reais de Lampião e seu bando. É muito interessante essas imagens e que recentemente foram coloridas. É tão interessante a gente perceber como poderia ser, né, as cores das roupas e tudo mais. Próxima. E aí?
Qual o principal personagem do movimento que ficou conhecido no Rio de Janeiro como a Revolta da Vacina? Eita, a gente está vivendo tempos de esperar uma vacina também, né? Vamos lá. Qual a doença que pretendia controlar? Isso aí, comecinho do século XX, a gente está falando de Primeira República, daqueles movimentos sociais, as revoltas, teve Canudos, teve o cangaço e teve a revolta da vacina, a revolta da chibata, contestado. Foi um período bem agitadinho. E aí, na revolta da vacina? Letra A, será que o personagem principal foi um camarada chamado Mário de Andrade e foi a doença do sono que ele estava tentando combater? Nossa, tem muita gente que tem essa doença hoje, viu? Doença do sono. Letra B, Olavo Bilac. Ele estava tentando combater uma doença chamada metástase. Será? Letra C, Oswaldo Cruz, que combateu a varíola. Letra D, Gilton Moraes, doença de Chagas, que ele está tentando combater. E letra E, Nicanor Gomes, que combatia uma doença chamada esporão. Qual dessas? Acertou quem marcou a letrinha C, nosso amigo Oswaldo Cruz, médico sanitarista, contratado pelo governo do Rio de Janeiro para acabar não só com a varíola, mas outras doenças que estava na época por questões sanitárias, né? A cidade estava nojenta pra caramba. Fizeram uma reforma nos aterros sanitários, mas aí tiraram a galera que vivia numa favela, né, em casebres, pessoas mais humildes, no centro da cidade, tiraram essa turma, jogaram para o morro. Ali no centro o governo fez reformas, mas a questão do saneamento no Rio era precária e essas doenças se alastravam muito rapidamente. E a varíola era uma delas, e Oswaldo Cruz promoveu essa campanha, só que aí ele obrigou a população a se vacinar, né? Coisa que é meio complicado. Hoje em dia não dá para fazer isso. A gente está esperando aí uma vacina para o Covid, mas ninguém é obrigado a tomar vacina não, né? Toma quem quer. Beleza? Vamos para a próxima. E última, a questão 10 fala sobre coronelismo. Eita, que massa. No coronelismo, uma prática em tempos de eleição era muito comum. O que é que fazia? O coronel seguia, ou melhor, conseguia o voto do eleitor por meio de troca de favores. Esse voto controlado dessa forma era chamado de um nomezinho. Letra A, voto aberto. Letra B, voto consciente. Poxa. Letra C, voto frojado. Ixi, frojado. Letra D, voto de aliança. Era um esquema. Ou letra E, voto de cabresto. Marcou certo, respondeu quem marcou a resposta, ou a letrinha E. Exatamente, voto de cabresto. Aí tem uma chargezinha do lado aí, que é exatamente essa ideia. O coronel com um cabresto na cabeça do eleitor, dizendo aí, aperta o 1, depois o 5. E o eleitor dizendo, sim senhor, coronel. E era assim, né? Aquele coronel que tinha aquele poder naquela cidade, naquela região, tinha uma influência muito grande na vida dessas pessoas mais humildes, das pessoas que moravam na cidade, né? Era comum essa troca de favores. Naquela época era comum fraude. Não tinha tribunal, não tinha justiça eleitoral, não tinha nada. Entrava voto de quem já tinha morrido, voto de quem nunca existiu, tinha de tudo na eleição. Era uma baba. E aí o voto de cabresto era uma prática muito comum. Ok, galera? Foi muito bom conversar com vocês. Foi ótimo esse nosso momento aqui, a nossa pequena revisão, né? E espero que a gente possa se ver. A gente vai se ver, né? E estaremos lá na escola, volta o terceiro ano, né? Aos pouquinhos a gente vai entrando numa certa normalidade. E foi muito bom conversar com vocês. Um abração e até a próxima. Assistam aí o vídeo. Não deixem de marcar, vou deixar isso por escrito também. Dá um like, no comentário bota seu nome e a turma, que é uma devolutiva, como se você tivesse feito a tarefa, né? Você assistiu, fez e é uma resposta para mim. Ok? Beijão, um abraço e tchau, tchau.